Bom, cá estamos com o primeiro vídeo de ensino à escrita japonesa, nesse caso o katakana. A escolha que eu fiz do katakana, primeiro porque é mais simples de se escrever. São apenas alguns traços retos, é uma escrita mais quadrada, como vocês verão a seguir. Então, bom, para a língua japonesa existem 5 vogais: A, I, U, E, O. Que, bom, no caso a minha representação de letras vai da direita para a esquerda. Eu vou escrever as letras na ordem da direita para a esquerda. Mais detalhes sobre a própria escrita japonesa eu faço no outro vídeo. Bom, então a primeira letra, A, se escreveria desta forma. Um traço reto aqui e faz uma curva descendo. Alguns detalhes aqui, faz uma curva descendo. Segundo, faz uma curva, um traço reto vertical. U não se pronuncia exatamente U como no português, mas disso eu entrarei em detalhes também no vídeo Introdução ao Japonês. Pronuncia U, é um pouco diferente. Então seria um traço, 2 traços, vi que o primeiro traço vem aqui, segundo vem aqui, depois vem horizontalmente e com mesma ordem de traços desce numa curva. O E, vejam só, é uma letra bem simples, parece o I maiúsculo do alfabeto latino, mas é desta forma: primeiro horizontal, depois o vertical para baixo, depois o horizontal de novo, maior. Você vê que aqui existe uma proporção. O de cima é menor do que o de baixo, certo? Existe uma certa proporção. O 1, 2 e 3. Esse não tem muito segredo. Horizontal primeiro, o vertical passa, cruza com o primeiro traço e faz um pequeno gancho aqui. Existem muitos desses ganchos nas letras, então digamos que é bom se acostumar a praticar isso. E por fim o traço curvado aqui, faz uma curva a partir desse centro e para baixo. Essa é a coluna das vogais puras, então não tem consoante aqui. A, I, U, E, O. Daí, nas colunas seguintes, existe K. K, letra K, mais a vogal A. Consoante K, mais letra A. Forma o K. Vejamos o que mais. Existe Ki. Aqui o gancho também, ó. Esqueci de mencionar. O gancho aqui. Ki. 2 traços um pouco curvados. Que não são inteiramente paralelos, digamos, não são inteiramente retos, então precisa de uma pequena curva aqui só para demonstrar um ângulo, e aqui também inclinado, uma curva, curva não, ângulo.
Q. 1, 2. Dois traços. Um é uma curva, o outro é horizontal e também faz uma curva. Q. Depois o Q. É um pouco parecido, mas tem um traço a mais. Aqui desce um horizontal e uma curva descendo também, que é diferente daqui que usa apenas dois traços e aqui usam três, certo? Com. Primeiro faz uma traço horizontal e uma curva depois. Curva assim. Depois um traço horizontal de novo. Só que percebam que aqui a curva, o traço horizontal segundo não ultrapassa esse primeiro traço. Não se cruzam. E tem apenas uma pequena pontinha aqui de baixo que fica, digamos, meio que como uma protrusão. Protrusão. Uma pequena pontinha sobrando. E, bom, essas letras possuem o Dakuten, que modifica o fonema para Ga. Então é só colocar esses dois traços, Dakuten, chamado popularmente de Tenten, para se colocar o fonema equivalente a Ga. Acho que eu fiz mais confuso aqui, deixa eu riscar aqui. Vai adicionando-se na parte superior direita, modifica-se o som de tal letra. E aqui ficaria H. Bom, próxima fileira. A fileira do S. Que seria da seguinte maneira. Traço horizontal. Vertical. E vertical curvado. Nada demais até aí. Sa. Aqui, prestando atenção, porque existem umas letras bem parecidas com essa. Seria o Shi. Não seria Si. No japonês moderno, o som se modifica para Shi. Então, em vez de Si, seria Shi. 1, 2, 3. Você vê, eu começo daqui de cima e vou de cima para baixo, da direita para a esquerda. No caso do Shi. O primeiro é o traço aqui, o segundo é o traço aqui também, e de baixo para cima, sempre, quando se for escrever a letra Shi. O Su. Horizontal, curva. E aqui uma pequena curva também. Su. Aqui, o comprimento disso aqui tem que ser um pouco curvado assim. Então aqui embaixo tem que ser maior do que em cima. Deixa eu ver. Letra C. Um pouco curvado assim, com um certo ângulo. E uma curva aqui no final. E por fim, desce com uma curva. Descendo e fazendo uma curva. Aqui é mais uma das letras que são parecidas com outras. Pode ser que se confundam, algumas pessoas se confundam. Mas aqui, de cima para baixo, primeiro traço, segundo traço. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Neste caso. E meio inclinado aqui o primeiro traço.
inclinado o segundo também, e faz o Sol. Então, de cima para baixo, aqui nesse caso, da direita para a esquerda. Antes é de cima para baixo, da esquerda para a direita. E também leva o Dakuten. E o som se modifica para Za. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Mas eu entro em detalhes nisso depois. O próximo é fileira do Tá. Arrastando um pouquinho aqui. Fileira do Tá. Uma curva. Traço horizontal. Outra curva, como se fosse a letra Q. Mas existe um traço aqui. Creio que é simples. O traço fica aqui dentro ou pode passar. Não tem problema. Vai estar sendo katakana da mesma forma. E lembrando que não é katakana. É katakana. Com o A sempre aberto. Katakana. Se for katakana é o trabalhador braçal lá dos... Enfim. Voltando aqui. Letra Ti. Em algumas letras, alguns dialetos do português, se fala Ti, mas o japonês sofreu um processo fonético similar ao do português em algumas regiões do Brasil, em que o Ti se transformou em Ti. Então, aqui, T mais I, Ti. No japonês, Ti. Uma curva, traço horizontal e uma curva descendo. Creio que este é bem simples. Uma curva que desce e tudo mais. A prática leva à perfeição, muitas vezes. Aqui, na letra seguinte, uma outra, digamos, letra que possa confundir na forma, parecida com o Shi, mas o método de se fazer é como o So. Primeiro um traço aqui, depois outro traço aqui, só corrigindo, e de cima para baixo. Mesmo esquema do So. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. E esse é o Tsu. O Tsu, bom, como eu entrarei em detalhes em outro vídeo, existe uma forma menor que simboliza uma oclusão do som da consoante seguinte. Mas isso por enquanto é muito detalhe, então vamos deixar de lado. E não é pronunciado tu, é tsu. Como houve uma mudança fonética também, nesse caso, então se pronuncia tsu. Tsu. Letra T. Um traço horizontal, outro horizontal, só que maior, e uma curva descendo. Essa curva tá meio... Tá, ok. Uma curva descendo. Um traço, outro traço e uma curva. Aqui tem que ser... O de baixo tem que ser maior que o de cima. E é isso. Letra To. Esse é bem simples. Traço vertical e um traço curvado aqui. Curvado mais ou menos. Existe um ângulo aqui, sei lá, de 45 graus. Vou chutar aqui. Para se formar essa letra To. É simples dessa forma. Mas tem que tomar cuidado para ficar bonito. Não ficar um negócio horizontal aqui. Certo? Também se modifica com o Dakuten, formando-se D. Da, Ji, Zu, De, Do. Depois da letra T, existe a coluna da letra N. Na, ni, nu, ne, no. Na. É simples. Traço horizontal e uma curva descendo. Simples.
O Ni é mais simples ainda. Um traço horizontal, outro traço horizontal. O segundo tem que ser maior do que o primeiro. Em proporção. É Ni. Nu. Horizontal e faz uma curva. Essa curva pode ultrapassar aqui essa proporção e um outro traço cortando aqui. Simples, imagino. Agora o Ne. Fazendo um traço em cima. Aqui com o lápis no papel o tempo inteiro. Número 3. Aqui descendo. Número 4. Pode ou não encostar, mas isso aí vai da opção de quem fizer. Traço aqui com uma curva para baixo e outra curva. Pode estar um pouco desproporcional, é meio feio, não sei. Qualquer coisa, digam aí. O No é bem simples, é um traço só. E é uma curva. Uma curva descendo. Não possui Dakuten, então não modifica o som. Não existe a possibilidade de se modificar o som colocando Dakuten. Coluna das letras Ha. Letras com aspiração. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Vejamos. Existe o Ha. Duas curvas assim. Vê que é curvado, não é reto. Curva descendo para a esquerda, curva descendo para a direita. Ha. O Ri começa aqui do centro para fora, meio curvado assim para cima, inclinado para cima. Desce e faz uma pequena curva para a direita. Hu. Essa letra eu vou explicar mais à frente, porque tem a grafia FU, mas não é o fonema F. Não é o fonema dental labial, Fa. É o fonema de aspiração mesmo, de Ha, Hu. Só que é muito mais próximo dos lábios do que os outros fonemas, Ha, Hi, He, Ho. Mas pronuncia Hu, Hu. Da mesma forma que se pronuncia os outros. Não Fu. Não como uma letra F. Mas isso, bom, mais detalhes depois. É bem simples. Horizontal e uma pequena curva. Imagino que seja simples. Aqui também um traço apenas Re. Uma curva ascendendo, outra descendendo. E aqui, o lado primeiro, o lado da esquerda tem que ser menor do que o lado da direita, e menor em altura. A altura do segundo aqui fica maior. Bom, vejamos. E por fim, Ro. Horizontal. Vertical. Com um gancho. Um gancho no final. Um traço aqui. Outro traço aqui. Ambos não grudam, não se conectam à letra principal. Aqui, 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 aqui. Ro. E esses sim se modificam, creio que são os últimos. Sim, são os últimos que se modificam com Dakuten e Handakuten. Dakuten, chamado popularmente de Tenten, mas o termo correto é Dakuten, modifica o som para B. Ba, Bi, Bu, Be, Bo. O Maru ou Handakuten modifica o som para P. Pa, Pi, Pu, Pe, Po. É isso aí. Coluna do M. Momento. Isso aí. Coluna do M. Primeiro de tudo, Ma.
É como se fosse o A, só que um pouco, digamos assim, mais aberto aqui, nesse sentido. Faz um traço horizontal, uma curva leve e depois um outro traço para finalizar. Mi. São 3 traços inclinados. Poxa, eu acho que eu nunca acerto isso. A proporção deve ser dessa forma. Meio abrindo assim, do primeiro risco até o último. Devem ser mais ou menos paralelos. Devo ter errado a proporção aqui. 1, 2, 3. Da direita para a esquerda e meio inclinado para baixo assim. Mu. Como se fosse um triângulo. Faz um traço reto aqui, outro traço inclinado para cima um pouco e uma curva aqui para completar. Me. Uma curva e um traço cortando aqui. Simples. Creio que é bem simples esse me. Por fim, mo. Dois traços horizontais, uma certa proporção guardada entre eles, o segundo sendo maior e um outro sendo uma curva que desce e vai à direita ali. Mo. Bom, daí temos a fileira, a coluna do Ya, ou seja, aqui é uma semivogal que se adiciona à vogal e é representada pelo Y. Y mais A, Ya. Não existe, pelo menos no japonês de agora, I, YI não existe. Yu existe, Ye no japonês de agora também não. Mas existe o Yo. Então são 3 letras nesta fileira, nesta coluna. Seria o Ya. Fazendo uma curva aqui, ó. Curva não, uma inclinação aqui. Inclinação e um gancho. Por fim, um traço reto, porém inclinado. Inclinado assim. Este é o Ya. Yu possui... É bem simples então aqui, ó. Horizontal, uma curva aqui. E outro traço horizontal, só que, diferente do Ko, o Yu, a parte de baixo é maior, trespassa este traço. E aqui a parte de cima é menor. Certo? Por fim, Yo. Que veremos aqui. Uma pequena curva assim, descendo. Segundo traço horizontal, terceiro traço horizontal também. Acho que esse Yo não tem muito mistério. Então vamos lá. Próximo. Coluna do Ra. Rarirurero. É sempre Ra. Com esse Ra mais simples. Nunca Ra. Re, ri. Mas rarirurero. Nem, também nunca Ha, hi, hu, re, ho, como no português, em alguns dialetos regionais. Sempre rarirurero. Rarara. Que é transliterado como com esse R. Rarirurero. Seria o seguinte: primeiro horizontal, segundo horizontal também, e cortando aqui uma curva, guardando uma proporção, que o primeiro tem que ser maior que o segundo, menor que o segundo, que curva para baixo, certo? Ri. Horizontal, vertical, também vertical aqui, e faz uma curva descendo.
Aqui tem que ser reto, senão se confunde com o so. Senão é confundido com o so. Então, né? Bom, é isso aí. Então é confundido com o so, mas tem que ser reto aqui. Vertical, vertical e curva. Certo? Ru. Curva aqui. Reto aqui e uma pequena curva. Se fizesse um gancho, só que puxasse para cima. Ure, apenas a segunda parte aqui. Fazendo uma curva aqui. Re. Ro. Aqui. Inclinado assim. Um traço só vem aqui. E por fim, corte horizontal. É um quadrado, mas não é. Quem já tem experiência já sabe que quadrado não é o termo correto. Então, desce assim, curvado, no mesmo traço horizontal e outra curva, e depois uma curva final aqui. Rarirurero. Depois disso, outras semivogais. Primeiro o A. O A. Esse W tem o som da semivogal U e misturando-se com A, I, U, E, O forma as letras o A ou O. Mas uma observação disso eu já faço já já. Um traço aqui, vertical, depois um horizontal e descendo. Que nem o U, só que sem o traço primeiro aqui. Mesmas observações. Bom, o I é uma letra que no passado era usada, mas não vamos usar. Wu também não se usa no japonês moderno. Nem Wi, nem Wu, nem Ue. Mas usa-se O, que apesar de ser escrito muitas vezes como WO, pronuncia-se sempre O, como a letra O aqui. Enfim, uma letra O. Bom, primeiro de tudo seria o seguinte. Como se fizesse o Hu. E por fim um traço horizontal aqui, que não corta a letra. Apenas assim. Pronuncia O. Essa letra é pouquíssimo usada. Poucas vezes eu vi alguém usar. Mas é bom saber sempre. Algumas vezes é utilizada, outras não. Então seria bom saber. E por fim, a letra aqui. Outro N? Mas como assim? Esse aqui se chama Hatsuon, que seria, digamos, uma sílaba nasal, um N nasal, sem outras vogais. Então aqui, digamos que faz um corte aqui, porque não acompanha nenhuma outra vogal. Hatsuon, que seria este kanji. Não é o termo que eu falei que seria 100% correto. Não seria literalmente vogal, sílaba anasalada, mas digamos que serve para descrever esse termo, Hatsuon. Hatsuon. Que é esse no final das coisas que, digamos, é um anasalamento de algumas sílabas.
Por exemplo, no próprio ha, tsu, o, Esse é uma, digamos, consoante nasal. Se pronuncia apenas assim, Então sempre que ver esta letra no katakana, que também é semelhante ao shi, na sua forma de fazer, segue as mesmas observações, direita para esquerda, aqui de cima para baixo e daqui de baixo para cima. De baixo para cima, este traço. Tem seus usos, bom, é bastante comum, então quem vai aprender japonês, então aprende rápido a fazer essa letra, pelo menos. Então é isso, creio que por enquanto este é o nível completo, este é o abecedário, silabário completo do katakana, que é mais simples de escrever, as letras são mais quadradas, tem menos traços. Julgo ser mais fácil de lembrar e por isso coloco este vídeo antes do hiragana. Então até a próxima.